Eu quero com muita alegria cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que bom que cada um de nós conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo, chegarmos a esse culto de ensino da palavra de Deus. Como nós estamos falando a cada terça-feira, o estudo bíblico da palavra de Deus é o agente libertador do nosso coração. É por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje nós queremos falar sobre servir a Deus. A nossa chamada para servir a Deus, mas o foco do nosso estudo bíblico vai ser sobre quando servir a Deus pode se tornar uma maldição. Cabe a nós, pela palavra que vai ser ministrada, fazer uma autoanálise de nossas próprias vidas e ver se estamos servindo a tal ponto que estamos atraindo bênçãos para nós ou estamos acumulando maldições. E o nosso estudo bíblico ele vai estar fundamentado em algumas ideias, entre elas, verdades que devemos saber sobre o serviço cristão, razões para servir a Deus, e então, por último e mais importante desta noite, nós vamos estudar sobre quando servir a Deus pode se tornar uma maldição. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo 4, e o versículo de número 8. Lucas capítulo 4, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus a cada um de nós. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Todos nós conhecemos o texto em que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para passar um período de prova, de tentação, e nós sabemos que o fim da história revela que Jesus venceu. Mas o versículo que eu li, ele tem dois verbos importantes para nós, que é adorar e servir. E por horas nós temos a mania de separar eles, e não tem como separar. Não há adoração que não envolva serviço, e servir a Deus sempre está ligado à ideia de abençoar alguém. Então não há adoração sem serviço, e servir a Deus sempre está envolvido na ideia de abençoar alguém. Então eu creio que cada um de nós deve, com fervor no coração, desejar servir a Deus, ainda que isto implique servir a alguém. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 11. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim: Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Paulo está dizendo aos romanos que eu devo servir a Deus, e devo servir com zelo, e devo servir com fervor. Então as pessoas que alegam ser fervorosas, mas não aprenderam a servir, este fogo é um fogo estranho. Este fervor é um fervor estranho. Cabe a nós não julgá-los, mas julgar a nós mesmos, como Paulo disse aos Coríntios: eu me julgo a mim mesmo para não cair em condenação com o mundo, e ver se o nosso serviço cristão está fundamentado no zelo e no fervor. Veja o que o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí ele vai agora colocar o serviço dele em uma categoria sacrificial. Porque ele diz: eu vim servir, mas servir a tal ponto de dar a minha vida em resgate
de muitos. Então, serviço que não envolve sacrifício pode ser outra atividade, mas não é um serviço cristão. O serviço cristão, ele sempre é um serviço sacrificial, porque me tira do centro e coloca o próximo, o outro, no centro. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo de número 13, você que está acompanhando aí. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião para a carne, olha o que ele diz, mas servi-vos uns aos outros em amor. Jesus nos libertou, nós temos que desfrutar da liberdade, tomando cuidado para não cair na libertinagem. E como eu sei, pastor, que eu não estou na libertinagem? Quando a minha liberdade me leva a servir alguém em amor. E nessa circunstância, Deus é glorificado. Eu queria que você dobrasse atenção para o texto bíblico agora de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e versículo 13, preste atenção, olha o que a Bíblia diz. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. É uma pergunta, todo esse texto, mas compostas de respostas. E o texto vai dizer que Deus pede de nós que nós o sirvamos. Olha o que o texto diz. O que Deus pede de ti? Que o sirvas. E como deve ser esse serviço? O que esse versículo me ensina sobre servir a Deus? Eu devo servir com temor, é o que diz logo no início do versículo. O que Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor. Eu escrevi esses dias uma frase que dizia assim, que o maior freio moral sobre o homem é o temor a Deus. O temor a Deus é o freio moral sobre o homem. Um homem que não teme a Deus é uma caixinha de surpresa. Por isso que a gente se apavora. Como é que o fulano fez isso? Como é que ele foi por esse caminho? Perde o temor, perde as rédeas do caráter. Então, servir a Deus envolve temor. Olha o que diz o versículo. Que andes em todos os seus caminhos, envolve obediência. Em terceiro lugar diz que o ames, envolve amor. Aí diz, ames o teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, entrega. E aí o texto diz, para andares, ó a continuação do verbo, para andares nos mandamentos do Senhor, requer perseverança. Então, servir a Deus, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13, envolve temor, obediência, amor, entrega e perseverança. Veja, irmãos, que servir a Deus não é fazer parte do hall de membros de uma congregação, não é simplesmente frequentar alguns cultos. Servir a Deus envolve temor, obediência, amor, entrega e perseverança. Tudo isso. A grande pergunta é, o que nós devemos saber sobre o serviço cristão? O que devemos saber sobre o serviço cristão? Quais as verdades que devemos saber sobre esse serviço? Primeiro, devemos saber que foi Deus que estabeleceu as regras. Essa questão brasileira, cultural, de achar que qualquer um serve de qualquer maneira. Alguém diz assim, não se meta do meu jeito de adorar. Eu já ouvi alguém dizer assim, pastor, cada um tem a sua fé e serve a Deus da maneira que entende. Está errado. Eu devo saber que nesse serviço, Deus estabeleceu as regras. Não cabe a mim estabelecer as regras. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,5, olha o que Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo. Quem milita
não será coroado se não militar legitimamente. O que Paulo está dizendo é que existem regras, existem protocolos, e quem quer fazer valer a pena a sua batalha deve respeitar as regras. Quando Paulo fala sobre conquistas, ele usa a linguagem do atleta, e o atleta de tudo se abstém, ou seja, ele está respeitando as regras. O problema do brasileiro é que todo mundo crê, mas não é escriturístico. Todo mundo crê, mas não vive a palavra, crê a sua maneira, crê do seu jeito. Segunda verdade que eu devo saber sobre o serviço cristão é que nem sempre o que vale é a intenção. Irmãos, quanta ilusão no meio dos crentes. Ai, pastor, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha intenção. Olha, eu ouvi um ditado que é verdadeiro e é perigoso, que o inferno está cheio de boas intenções. Lá no inferno tem gente que tinha as melhores das intenções, só que no serviço cristão não basta ter somente boa intenção, tem que fazer do jeito que Deus estabeleceu. Você vai lembrar do último estudo que eu transmiti a vocês, que eu citei o exemplo de 2 Samuel 6, quando Davi quer trazer a arca, e Davi quer trazer a arca e ignora todos os protocolos, ainda que a sua intenção era boa. Ele anula a tarefa dos levitas de carregar a arca, ele pega bois e um carro novo e vem trazendo a arca, e tem festa, e tem culto. E a Bíblia diz que os bois tropeçam, a arca vai cair, e um homem chamado Uzá vai segurar a arca, e Deus matou ele. Ah, pastor, o texto bíblico chega a dizer que Davi se entristece, mas não basta ter boas intenções, tem que fazer de acordo o que Deus estabeleceu. Deus o matou para dar o exemplo, não é do jeito de vocês, é do jeito que eu estabeleci. Não vai atrás desta conversa fiada, desta lorota, de gente que não conhece a Bíblia, não é escriturístico, e faz culto de qualquer maneira, cultos antropocêntricos, que o homem é o centro, não é Deus. Então, veja bem, se vamos cultuar, vamos fazer valer a pena, não só de boas intenções, mas fazer do jeito que Deus estabeleceu. O que devo saber sobre o serviço cristão? Devo saber que nossa fé, ela é vertical, mas ela é horizontal. Então nós não vivemos num mundo místico, só de relação com o divino. Nós nos relacionamos com os que estão ao nosso redor. Quando você lê, por exemplo, Lucas capítulo de número 10, versículo 27, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se a minha relação na vertical é plena, ela é sentida na horizontal. Se minha relação com Deus, com o divino, não é só mística, mas é uma relação verdadeira, eu acabo tocando as pessoas que estão à minha volta. Então, servir a Deus envolve servir o próximo, mas cuidado. Cuidado, porque sorrateiramente vai sendo introduzida uma ideia. Olha a ideia, nesse tempo de pandemia e de crise surge isso aí. Dízimos tem que dar para os pobres. E aí eles usam um versículo que diz assim, Tiago 1,27, a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é visitar as viúvas e cuidar dos órfãos. É uma verdade incontestável. Só que daí as pessoas acham que pelo fato de dar algo ao próximo, ela não precisa se relacionar com Deus. Só que tem que lembrar o resto do versículo, que a verdadeira religião pura e sem mácula para Deus é visitar viúvas e órfãos, cuidar dos necessitados, e a Bíblia vai dizer que você deve se abster da corrupção do mundo. Está em Tiago 1,27. Então, além de eu me relacionar na horizontal, a vertical tem que funcionar. E além da vertical, a horizontal é um equilíbrio. Eu sirvo a Deus servindo ao próximo. Eu sirvo o próximo para glorificar a Deus. O que devo saber sobre o serviço cristão? Em quarto lugar, eu devo saber que servir faz parte
do propósito divino. Servir faz parte do propósito divino. Gente, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus cria o homem, planta um jardim no Éden, coloca o homem lá, e diz a Bíblia no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, que Deus o coloca lá para ele arar a terra. Arar a terra é trabalho. Tem uma geração hoje que não gosta de trabalhar. Não quer trabalhar, quer levar de qualquer jeito, quer fazer de qualquer maneira, não gosta do pesado. Alguns até dizem assim, o dia que eu encontrar Adão, ele vai me pagar. Por que ele pecou e agora eu tenho que trabalhar? Gente, não haveria naquele momento cansaço físico, mas comprometimento de servir o ambiente em que ele mesmo iria desfrutar. É um propósito divino. Olha a frase que eu disse: servir o ambiente em que ele mesmo ia desfrutar. Se ele arasse a terra, ele desfrutaria dos frutos, ele limparia o ambiente para ele ter liberdade de ir e vir. Quando você serve, você não serve aleatoriamente, você serve o ambiente em que você mesmo vai desfrutar. Então eu devo saber sobre o serviço cristão. Vocês estão acompanhando o que o pastor está ensinando? Eu devo saber que Deus estabeleceu as regras, não é do meu jeito. Eu devo saber que nem sempre o que vale são simplesmente as boas intenções. Eu devo saber que a minha fé, ela é vertical, mas ela é horizontal, e eu devo saber que servir faz parte do propósito divino. Agora, alguém podia me dizer, pastor, me dê razões para eu servir, me dê razões para eu me comprometer e servir. Eu anotei pelo menos 3 razões. Primeira, gratidão. Queridos, a Bíblia diz no Salmo de número 100, versículo 4, entrai por aquelas portas exigindo? Entrai por aquelas portas demandando? Não, entrai por aquelas portas com ações de graça. Graça por quê? Um texto que tem sido usado muito nos cultos aqui, é o Salmo 40, eu clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e me tirou de um charco de lodo. Eu estava lá. Eu olho para a minha vida, não há como eu não agradecer. Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, que o Senhor, Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Eu estava morto, eu estava condenado. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que Jesus, ele pegou uma cédula que era contrária a nós. Ele rasgou e cravou na cruz, e diz a Bíblia que ele triunfou e expôs os demônios à vergonha pública por amor a nós. Irmão, servir é um ato de gratidão. Eu não merecia estar aqui. Que dignidade há em mim para ser pastor da igreja? Que dignidade há em mim, não sei quanto a você, mas em mim, para eu ser um pai de família? Eu sou fruto da regeneração, do novo nascimento, do milagre da graça. Não há nada que atribua a mim mesmo qualquer sucesso. É a boa mão de Deus. É por isso que eu venho nesta igreja, não para causar peso espiritual, eu venho para agradecer, e a glória de Deus vem sobre nós. Eu devo agradecer. Segunda razão para eu servir, obediência ao chamado divino. Irmãos, servir é um ato de obediência, porque a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. É um mandamento bíblico servir. Não dá para viver uma vida isolada da obediência. Deuteronômio 28 fala das bênçãos da obediência e dos malefícios da desobediência. Então, qual é a razão para eu servir? É uma obediência. O mesmo Deus que nos promete o céu, nos ordena a servir. O mesmo Deus que diz que desceria no meio do povo, mandou a gente servir. E a terceira razão para nós servirmos é o reconhecimento que Deus é o Senhor. O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 13? A Bíblia diz, teu é o reino, tua é a glória e teu é o poder.
E o que é nosso? Nada, a não ser o reconhecimento que Ele governa e eu obedeço. Então, servir a Deus, uma das razões é o reconhecimento que Deus é o Senhor. Ele é Senhor, Ele tem reino, Ele tem trono e eu sou o seu súdito. E por sua bondade Ele cuida deste plebeu. Mas quando eu sirvo, eu reconheço que Ele é o Senhor. A Bíblia diz: toda a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor. Não há nada em nós, tudo é dele. É por isso que a Bíblia diz que os homens devem nos considerar como ministros, despenseiros. Irmão, largue mão de achar que você é dono de alguma coisa. Servimos a Deus porque tudo é dele. Se algo temos, é porque acabamos recebendo de suas próprias mãos. Então nós temos razões para servir ao Senhor. Agora cabe ao nosso coração olhar para a Bíblia para ver se esse servir a Deus não está correndo o risco de trazer alguma maldição para o nosso coração. E eu selecionei aqui quatro áreas, 4 maneiras de servir a Deus, 4 sentimentos de servir a Deus que pode se tornar uma maldição para nós. Primeiro, quando servir a Deus pode se tornar uma maldição? Quando sirvo buscando reconhecimento próprio. Olha o que eu escrevi: o nosso coração é vaidoso, sempre buscando honra e reconhecimento. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28, vocês vão encontrar aquela mulher chegando até Jesus e dizendo: Jesus, permite que os meus 2 filhos, um se assente à direita e outro à esquerda do teu trono. Olhe bem, a mulher chega a se prostrar diante do Senhor. Prostrar na Bíblia é uma relação com adorar. Só que ela adora com segundas intenções. Ela adora crendo que ela vai conseguir um lugar de destaque para os 2 filhos. Por que ela quer que os 2 filhos, um fique à direita, um fique à esquerda? Porque onde Jesus está, todo mundo está olhando, automaticamente veria eles. Quantas pessoas no Brasil irmãos, nós devemos olhar para nós, mas quantas pessoas no Brasil estão envolvidas com esse sentimento maléfico de adorar a Deus para aparecer, de servir a Deus para se destacar? Cuidado com o licor do inferno, cuidado com essa cachaça miserável que vai tentar embriagar o seu coração. O texto diz: convém que ele cresça e eu diminua ou desapareça. O importante é o Senhor, não somos nós. Olha, separei mais 2 textos para nós. João 5,13. O que acontece em João 5? Ele cura aquele homem que está há quase 40 anos paralítico, esperando uma ajuda, 38 anos. Jesus cura ele. Olha o que acontece em João 5,13. E o que fora curado não sabia quem era. Jesus cura ele e ele não sabe quem é Jesus. Mas por que ele não sabe quem é Jesus? Porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Jesus foge, Jesus cura e sai. Se somos nós, já perguntamos: como é que foi que Jesus te curou? Quem Deus usou para te curar? Em que igreja você foi curado? Não devemos servir a Deus buscando reconhecimento próprio. Olha o que diz João 6,15. Olha que tremendo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Irmão, se somos nós que a turma quer nos ovacionar, quer nos consagrar a rei, a gente já logo coloca um terno brilhoso e diz: não procura mais, eu já estou aqui está o rei de vocês. Jesus se esconde, porque Jesus queria glorificar o Pai. Jesus disse assim: o homem que fala de si mesmo busca a glória dos homens. Eu não falo de mim, eu falo do Pai que me enviou. Quanta embriaguez no nosso meio, meus irmãos. Semana passada eu estava pregando na Europa. Alguns dizem eu estava pregando no país da África, já condiciona todo um continente a um país pela frescura de querer se aparecer.
Então cabe a nós pedirmos misericórdia e que o Senhor apareça. A Bíblia diz: quando Jesus for levantado, todas as nações serão atraídas a Ele. O meu desejo é que nós, aqui na igreja de Antônio Prado, nós possamos levantar Jesus, porque é Jesus que vai trazer a multidão, não somos nós. Se vocês lerem Lucas 4, o texto que eu li, a Bíblia vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, e depois a Bíblia diz que o diabo o leva para o alto do monte. Irmãos, eu prefiro estar no deserto, mas ter a consciência que foi o Espírito Santo que me levou, do que eu estar em um alto monte, tendo a dúvida se foi Deus ou se foi o diabo que me levou. Então, servir a Deus buscando reconhecimento próprio pode trazer uma maldição sobre nós. Cuidado, eu vejo hoje todo mundo querer aparecer na mídia. E eu descobri que os que querem se usar da mídia estão sendo perseguidos pela mesma. Quanta gente explorou a mídia, quis e agora está perseguido pela mídia. Cuidado, se você não tem estrutura, diz Deus, me esconda na sua presença, me esconda debaixo do sangue do Senhor Jesus. Quando servir a Deus pode se tornar uma maldição? Em segundo lugar, quando não buscamos entendimento. O problema é que o brasileiro não gosta de ler, uma grande parte do povo, e nós acabamos adotando conceitos religiosos não escriturísticos e construímos uma ideia, uma fé ilusória de um Deus que se adapta aos nossos prazeres, por não conhecermos a Bíblia. Vocês lembram de João capítulo 4? Jesus encontra ali no poço de Jacó uma mulher chamada, a mulher samaritana, como a Bíblia identifica. Logo houve uma discussão porque ela dizia assim: olha, nós adoramos em tal lugar e vocês adoram em outro lugar. E agora? Olha o que Jesus disse em João 4:22 para ela: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha, uma adoração por ignorância, por tradição religiosa, por tradição cultural. Irmãos, não se pode levar uma igreja adiante só com pessoas que herdaram uma tradição cultural religiosa. Nós temos que olhar para a Bíblia e aprendermos o que a Bíblia fala. O fator regulador é Deus, não somos nós. Deus está, como já vimos anteriormente, Deus estabeleceu as regras. Olha esse texto aqui, eu quero ler para vocês, que para mim ele é fenomenal. Está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Preste atenção nessa leitura. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus falando para o sacerdote, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que triste esse versículo, mas veja pelo menos 4 princípios que esse versículo quer nos ensinar. Primeiro, que a falta de conhecimento produz destruição. É o que o texto está dizendo. A falta de conhecimento produz destruição. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento pode me preservar, o conhecimento pode me proteger, mas a falta dele produz destruição. Segunda lição desse texto: tenho a responsabilidade de conhecer e ensinar. Eu tenho essa responsabilidade de conhecer as Escrituras e ensinar, de conhecer a Deus e transmitir esse conhecimento. É uma responsabilidade. Terceiro, olha o que este versículo nos ensina. Nos ensina que ocupar uma função não é sinal que Deus nos aceitou.
O texto diz assim, ó: eu te rejeitarei para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Às vezes nós somos sacerdotes diante do povo, mas Deus não nos aceita mais. Irmãos, quanta gente está ocupando o púlpito e Deus sente nojo, Deus sente asco, Deus não tolera mais, porque rejeitaram o conhecimento, rejeitaram os princípios bíblicos. Olhe para mim aqui, ó. Nem sempre ser aceito pelo povo é sinal que nós estamos sendo aceitos por Deus. Nem sempre ser aplaudido pelo povo é sinal que o céu está nos aplaudindo. Eu te rejeitei para que tu não sejas mais sacerdote diante de mim. Se alguém te reconhece, o problema é deles, mas eu não te reconheço mais, é o que o texto está dizendo. E em último lugar, o texto me ensina que quando eu desprezo o conhecimento, eu prejudico os meus filhos. Todos vocês que são pais aqui, todos vocês que têm filhos e estão ouvindo esta mensagem, se vocês desprezarem o conhecimento, vocês estão prejudicando os próprios filhos. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6 que nós devemos ensinar os nossos filhos pelo caminho, quando nos assentamos, quando deitamos e quando nos levantamos. Há uma expressão bíblica que diz: tu inculcarás neles a palavra, que é falar a tal ponto de ficar gravado na mente deles. Mas as pessoas adoram a Deus não buscando conhecimento. Adorar por ignorância. Cuidado com essa história. Diz: pastor, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vá conhecer Deus, vá conhecer a Bíblia. Quantos aqui tem só uma Bíblia em casa? Bom, eu devo ter 10, 12 ou 13 Bíblias para averiguar as linguagens, as referências, os estudos. É difícil um de nós que só tem uma Bíblia em casa. A maioria tem mais. É como eu já encontrei gente que, vivendo em um pecado exposto, que existe aquele pecado que não é exposto, mas tem o pecado exposto. E eu fui conversar, e o que essa pessoa disse? O meu pastor sabe do meu pecado e diz que não tem problema. Essa ideia que Deus vai julgar os pastores nem sempre é certo, porque todos nós temos acesso à Bíblia. A Bíblia, a igreja não é maior que a Bíblia, o pastor não é maior que a Bíblia, a Constituição não é maior. Para os cristãos, a Bíblia é a carta magna de Deus, é tudo, é a Bíblia. Então busque o conhecimento. Não deixe o diabo te enganar. Em terceiro lugar, quando servir a Deus pode se tornar uma maldição? Quando sirvo as bênçãos e não ao Senhor. Como isso tem acontecido? Pessoas servindo as bênçãos, ainda que no seu subconsciente, elas pensam que estão servindo a Deus, mas elas estão servindo as bênçãos. Veja o que eu escrevi. Muitos crentes pensam estar servindo a Deus, mas estão simplesmente buscando os benefícios divinos. Nós não queremos as mãos do Senhor, nós queremos a sua face. E esta geração de crentes que está servindo as bênçãos vai se frustrar. Eu quero que vocês entendam uma coisa: a gente crê na contribuição financeira, a gente crê nos dízimos, mas a gente não deve partir da ideia de entregar dízimo para ser abençoado. A gente parte da ideia da gratidão. Se eu o entrego, é porque eu já fui abençoado. O salmista Davi diz: quem sou eu e quem é o meu povo para dar algo voluntariamente ao Senhor? Se das tuas mãos o recebemos, e para as tuas mãos te damos. Ou seja, Davi está dizendo: eu só estou devolvendo, porque na prática tudo é dele, nada me pertence. Mas há uma geração que só barganha, porque na verdade eles pensam que estão servindo a Deus, mas estão servindo o próprio umbigo. Eles pensam que estão servindo ao Senhor, mas eles construíram um reino e colocaram Deus como servo e súdito. E Deus não é súdito, Deus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu selecionei 2 textos. Olha o que a Bíblia diz em Números 21, versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente de bronze,
e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. A serpente era de bronze, na época bronze era usado como espelho. O povo, pela sua rebeldia, saíam serpentes, víboras venenosas do meio da areia, picavam eles. A regra é esta: corra e olhe para a serpente. Não era para adorar, era para olhar. Quando olhavam para a serpente, o que acontecia? Eles se viam, e quando eu me vejo, quando eu me encontro, eu reconheço a minha miserabilidade. Quando eu reconheço a minha miserabilidade, o poder curador de Deus vem sobre mim. Mas eu preciso reconhecer a minha miserabilidade. Mas Deus não mandou adorar aquela serpente. Mas olha o que aconteceu muitos anos depois, no reinado do rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 a seguir. Olha o que a Bíblia diz. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Irmãos, aquilo ali era para Deus ser glorificado, mas não era para eles adorarem. Mas agora eles constroem um ambiente de adoração para esta serpente. Ah, pastor, eu não estou adorando uma serpente. Quantos de nós fizemos? Eu tenho gente aqui que quando foi tirar a carteira de motorista, fazer o exame final, passou a noite inteira orando. Agora eles entram num carro, eles não agradecem, eles não oram porque eles já sabem dirigir. Na verdade, a gente só ora quando precisa. A gente trata Deus como um dono de mercado. Está aqui 2 pila, está aqui R$2 e eu quero tal coisa. Está aqui 5, está aqui 10, eu quero tal coisa. Tratamos Deus como um fantoche. Gente, tem muitos que vão ter uma surpresa no final da caminhada, porque eles pensam que estão caminhando para o bem-vindo, benditos do meu Pai, e eles estão se aproximando do apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem gente aqui que não tinha casa, agora Deus deu uma casa. Pode não ser a casa que você ainda deseja, mas você tem uma casa. Ninguém neste frio vai sair daqui para dormir na rua. Mas o problema é que tem gente que quando não tinha casa, dizia: Deus, se tu me der uma casa, eu nunca vou me desviar. Agora não vem para a igreja. Tem gente que diz assim: Senhor, se tu me der um carro, eu vou servir, eu vou na igreja. Nem a chave do carro, entre aspas, ele consagrou ao Senhor. Agora ele vai para tudo que é lugar. Então, nós muitas vezes adoramos as bênçãos e não o dono da bênção. Eu gosto de uma frase de Tommy Tame. Tommy Tame disse assim: Senhor, se eu te adorar só porque quero ir para o céu, feche a porta do céu. Se eu te adorar porque tenho medo do inferno, me lance no inferno. Mas se eu te adorar por quem tu és, revela-me a tua face. Quantos querem que Deus revele a sua face, a sua natureza, a sua glória? Adoremos a Ele acima de qualquer coisa. Que possamos cantar com coração verdadeiro. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Em quarto lugar, quando adorar a Deus pode se tornar uma maldição? Quando nossas prioridades são mais importantes do que a vontade de Deus. Quando nossas prioridades são mais importantes que a vontade de Deus. Preste atenção, sempre haverá guerra entre a nossa vontade e a de Deus. Servir a Deus é priorizar o desejo divino. É priorizar o desejo divino. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6,33, que todos nós conhecemos. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Tem gente que diz assim: eu vou na igreja, estou buscando o reino de Deus. Não.
Buscar o reino de Deus não é só frequentar culto. Buscar o reino de Deus é buscar a justiça, o governo de Deus. Se é um reino, é um governo. Quando o texto diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está dizendo assim, ó, se esforcem para se submeter a Deus. Porque quem se submete a Deus tem acesso a todas estas outras coisas. Olha o que a Bíblia diz. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a Bíblia quer dizer é isto. Se submeta ao governo de Deus. Porque em quem Deus manda, Ele não deixa faltar nada. Em quem Deus manda, Ele cuida. Porque quem obedece a Deus tem acesso a tudo que o reino de Deus promete. Quantos querem ter acesso? Busque o governo de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 40 ao 42. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estais ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta está preocupada com a casa. Maria discerniu o tempo e disse, Jesus está aqui, eu vou ficar nos pés de Jesus. Tem gente aqui que valoriza ir pescar e caçar no dia da ceia. Tem gente que valoriza futebol. Eu sei que todo culto é importante, mas tem cultos e convocações. E a ceia é uma convocação. Tem crente que assiste futebol e não vem na ceia se tem um clássico. Tem crente que vai pescar, vai para a praia, abandona a consagração e a convocação. Gente, quando as minhas prioridades são mais importantes que a vontade divina, eu estou trazendo maldição sobre a minha vida. Então, quando servir a Deus pode se tornar uma maldição? Quando sirvo buscando reconhecimento próprio. Primeiro, cuidado. Eu conheço congressos que eu vou pregar, que no final do congresso, coitado do pastor, ele é refém de uma lista de 40 nomes. É obrigado a falar o nome, a irmãzinha que fritou o pastel. Eu não estou falando que tem que ser ingrato. A igreja é uma engrenagem que cada peça tem uma importância. Mas se o reconhecimento é o teu combustível, tu está mal na foto. Tu vai cair. Sirva a Deus. É por isso que eu disse para os músicos esses dias, que eu acho injusto. Nós temos vários cultos agora na época da pandemia. No domingo tem 3. É fácil vir no culto principal. Quero ver vir de manhã. Aí eles vêm. Porque quem quer só o reconhecimento, quer o melhor momento, o bem-estar, a glória dele. Em segundo lugar, pode se tornar uma maldição quando não busca o entendimento. Aprenda a palavra de Deus. Em terceiro lugar, quando sirvo às bênçãos e não ao Senhor. E em último, quando as nossas prioridades estão acima da vontade de Deus. Que o Senhor nos encontre, que haja quebrantamento no nosso coração, que o Espírito Santo me ajude pela palavra a servir a Deus completamente. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção de Deus na sua vida. Se coloque em pé, eu quero te abençoar. Eu quero dizer que juntos nós vamos servir ao Senhor por completo.